Bom, quando falamos de derivada, né, nós temos que ter três ideias na cabeça. A derivada, ela é coeficiente angular da reta tangente a um ponto. Então, ela está indicando a inclinação. Olha aqui. Você tem uma função, a derivada. Tem aqui a reta tangente. A reta tangente é aquela que tem um ponto comum. E esse ângulo aqui, essa reta, ela tem um ângulo. O coeficiente angular dessa reta é a derivada. Então, você tem aqui uma das ideias da derivada. A outra ideia que está relacionada às derivadas é a taxa de variação. Então, quando nós pensamos em derivada, usamos até essa notação, variação de y em relação a x, a derivada de y em relação a x. Nós estamos analisando o comportamento daquela função em termos de variação. Então, vamos pensar aqui duas funções. Essa tem um crescimento suave. E essa é um crescimento muito, muito intenso. Então, olha aqui. A taxa de variação. Vamos pegar um ponto central aqui. Aqui está a nossa reta. Ela tem uma inclinação. Mas observe como é a segunda. A variação da segunda é maior do que da primeira, né? Vamos chamar de A e B. A derivada de B, YB, em relação a X, é maior do que a derivada de YA em relação a X. Então, isso aí é muito útil para resolver alguns problemas ligados aí à área de física aplicada. A ideia de variação é muito importante a compreender a taxa de variação. Na área financeira, no caso de vocês que é engenharia, a gente mais vai para a área de física, né? As aplicações em física. E a derivada também, pessoal, ela tem uma outra questão, né? Que é a proposta de a gente achar a otimização. A otimização, que é o ponto ótimo, máximo ou mínimo. Aqui já é o teorema de Fermat. Que diz o seguinte: no ponto ótimo, máximo ou mínimo, a derivada da função é zero. Então, eu posso... Aí, vocês são engenheiros, têm que saber bem, encontrar o máximo da função, fazendo o quê? Eu tenho lá um modelo que relaciona duas variáveis importantes na área de vocês. Tração com força, um exemplo. Então, eu quero achar o ponto ótimo. Como é que eu faço para achar o ponto ótimo? Todo engenheiro tem que saber isso, né? Derivo a meu modelo e igual a zero. Então, é o teorema de Fermat. Esse aqui é o nosso painel, né? A gente vê aqui a notação de derivação. A taxa de variação, a gente costuma usar bastante essa.
A gente usa a notação de Leibniz também, que é esse tracinho, ó. Ali nunca você lê a y', leia sempre derivada de y. Pode ser também a notação, né, que é f', que é a derivada de f. Então, esse aqui é um painel que mostra um pouquinho das derivadas para a gente entender como é que funciona a derivada como uma ferramenta de trabalho para as outras áreas. Recapitulando, ela determina aqui a inclinação, que está ligada diretamente ao coeficiente angular. Esse ângulo aqui, inclusive, a derivada equivale à tangente desse ângulo. Ok? A derivada equivale à tangente de alfa. Ela também é a taxa de variação e ela também é importante no caso de encontrar o ponto ótimo. Então, diante disso, a gente tem uma visão ampla aqui de derivação. Então, a gente pode definir derivadas, né? Como um limite de f de x mais a variação de x menos f no ponto x sobre a variação de x quando ΔX tende a zero. Esse aqui é o nosso limite e define bem a derivada. Claro que essa regra não é tão simples para aplicar o tempo todo. Por isso que nós usamos as tabelas de derivação. Exatamente para facilitar os cálculos em relação às derivadas. Então, aqui nós temos... Vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Lembrando que a ideia da derivada vem... Vamos pegar aqui dois pontos, ponto P, ponto Q. Temos uma reta secante, passando por esses dois pontos. Vamos traçar aqui um X, um e X2. Então, aqui nós temos um ΔX. Olha o que eu estou fazendo com o ΔX. Eu estou zerando o ΔX, né? Nós temos aqui a imagem para a imagem de P, do ponto P e do ponto Q. O que acontece? Para a gente chegar nesse limite, nós vamos trazer essa reta secante, fazer ela se aproximar de uma reta tangente. A reta tangente é uma reta que tem apenas um ponto em comum com a curva. A gente costuma dizer, ela toca em um único ponto. Então, a gente vai trazer essa reta para ser apenas tangente ao ponto P. É isso que está fazendo essa fórmula, ó. ΔX tendendo a zero. Aqui, ó. Nós temos a nossa derivada já no segundo momento. Uma reta tangente, ΔX passou a ser igual a zero. Tender a zero, né? Não é igual a zero. Ela tende, se aproxima infinitamente a zero. Então, essa aqui é a proposta dessa fórmula, né? Você tem um F, uma imagem que está relacionada aqui a x2 e x1. Aqui seria o nosso x2. F de x2.
E esse aqui seria o f de x1. Então, aqui nós temos a ideia da derivada. Que a gente pode resumir de uma forma simples aqui, ó. Limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Pronto. Resumiu. Vamos então achar uma derivada para uma função x ao quadrado mais 2x. Vamos encontrar a derivada no ponto 1. Então, usando a definição, nós temos que trabalhar com f no ponto x, já está aqui. Vou escrever até usando a nomenclatura de função. Aqui também. Você já vai ter esse termo, né? Aqui. Então, só falta encontrar fx mais ΔX. Então, você vem, x mais ΔX, vai ser x mais ΔX ao quadrado, né? Mais 2 vezes x mais ΔX. Então, a função no ponto x mais ΔX tem que fazer aqui quadrado, né? Do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do último, mais 2 vezes x, mais 2 vezes ΔX. Essa expressão toda não tem fator comum. Então, você vai trazer essa expressão toda para aqui, para a fórmula, ó, para aplicar o limite. Então, vou fazer aqui embaixo mesmo. Então, vamos aplicar então aqui na fórmula essa expressão toda, x ao quadrado mais 2x ΔX, mais ΔX ao quadrado, mais 2x, mais 2 vezes ΔX. Menos, vamos agora trazer a função, né? Menos x ao quadrado, menos 2x. Tudo isso aqui é um limite. Limite de ΔX tendendo a zero. Se eu substituir esse limite, vai ter 0 sobre 0. Então, eu não posso. Eu tenho que simplificar o que eu posso logo aqui. E eu posso aqui cancelar esse x com esse x ao quadrado. Esse menos 2x com esse menos 2x com mais 2x. E a expressão fica mais simplificada. Nós vamos ter o limite aqui de ΔX tendendo a zero, vai ser de 2x delta. Olha, tem um fator comum que é o ΔX. Então, eu vou fatorar logo ele. Vai ficar 2x mais ΔX mais 2. Esse termo, ó. Pronto, fechamos. ΔX no denominador. Simplificamos. A expressão ficou bem reduzida. Um limite bem simples. 2x mais ΔX mais 2. ΔX tendendo a zero. Então, aqui vai tender a zero. Então, a derivada... Opa, 2x mais 2. Isso aqui não é a derivada. É a função derivada. É ela que me dá a derivada num determinado ponto. Agora, a gente vai pegar a derivada no ponto 1. Já tenho a função derivada. Então, eu vou substituir por 1. Então, vai ser 4.
Então, nesse caso, você tem que a derivada da função é 4. É 4 nesse caso aí. E aqui é a função derivada. Essa função aqui me dá a derivada. E o que essa derivada representa? Nesse caso, o coeficiente angular da reta tangente a um determinado ponto. Que ponto é esse? X igual a 1. Ela também pode expressar a taxa de variação da função. Então, a ideia aqui foi mostrar esse rápido painel aqui com a definição de derivada. Bom, aqui temos a regra da cadeia. Olha aqui. Ela é usada para funções compostas. Vamos ver aqui uma função composta. Ó, nós temos x, que está relacionada com u, através dessa função f. E y, que está relacionado com u, via a função g. Olha aí. Logo, y é função de g, está em função de f, está relacionado a x. Aqui é a regra aqui é a função composta. A partir disso, nós vamos chegar na regra da cadeia, que precisa desse conceito, né? O que diz a regra da cadeia? A derivada de y em função de g, né? Y relacionada aí a g, é derivada de y em relação a u, tá vendo? Porque a variável aqui é u. U está em função de x. Então, a derivada vai ser derivada de u em relação a x. Então, a regra é o seguinte. A derivada de y em relação a x, ou seja, de y em relação a x. Ó. E ainda tem uma função no meio. Vai ser quem? A derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Essa aqui é a notação de Leibniz da regra da cadeia. A regra da cadeia está aqui definida. E, usando a notação de Newton, posso usar assim, a derivada de y em relação a x vai ser a derivada da função g em relação a u vezes a derivada da função f em relação a x. Aqui nós temos dois exemplos para fechar essa exposição, né? Temos aqui uma função, seria seno, e aqui dentro temos outra função, que é 3x. Então, vamos trazer essa regrinha aqui para vocês verem, ó. Ó. Y em relação a x é quem? G em relação a u vezes f em relação a x. Então, a gente vai ter que derivar primeiro o seno em relação a u. U aqui é 3x. Então, a derivada do seno é cosseno. É só repetir. Vezes a derivada de quem? De u em relação a x. Ou seja, derivar aqui dentro. A derivada de 3x é 3. Logo, essa solução é 3 cosseno de 3x. A derivada dessa função. E para fechar, vou finalizar. Aqui, quem é a nossa função? Quem é o nosso u? O u é 2x. E o u está em função de x, é claro, né? E quem é o g em função de u? É exatamente a função toda. Então, a gente quer fazer a derivada.
Vamos lá. Derivada de G em função de U. A derivada de E elevado a 2x é E elevado a 2x. Vezes agora a derivada interna, que é a derivada de 2x, que é igual a 2. Isso dá 2 vezes E elevado a 2x. Então, essa aí é a regra da cadeia que está na tabela que a gente vai mostrar para vocês com mais detalhes agora. Pessoal, vamos fazer aqui as regras de derivação. Repetindo aqui, para não esquecerem. Então, nós temos a derivada da constante. A derivada de uma constante é zero, já que a constante não tem uma derivada em relação... Não tem variação. Não tem variação, não tem derivada. Não tem coeficiente angular. Então, seria essa a regrinha. A derivada de x vai ser igual a 1. Quem é o coeficiente angular de x? Ó, o número que multiplica x é o coeficiente angular. É a derivada. A derivada de c vezes x, você vai ter quem? Apenas o c. Já que a derivada de x é 1, vai ser apenas a sua constante. A derivada da potência, né? X elevado a n. A derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Olha aí. Vou pegar um exemplozinho aqui. X ao cubo, a derivada é 3x elevado ao quadrado. Tem a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x mesmo. Lembre que as derivadas estão todas associadas à regra do limite, né? A definição, ó. A definição diz o quê? O limite da função de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Todas essas regras seguem aquela definição. E temos do seno, né? Que é igual ao cosseno de x. E do cosseno, que é menos seno. E aí tem as regras operacionais. Que são U mais V, a derivada vai ser a derivada de U mais a derivada de V, a derivada da soma, a derivada do produto U vezes V, é U derivada vezes V mais U vezes derivada de V. Quociente vai ser U derivada vezes V menos U vezes a derivada de V sobre V ao quadrado. Essas três são muito importantes e tem a regra da cadeia, né? Você tem uma função U elevada a GU, né? Vezes a derivada de f de x. Aqui é quando você tem uma função composta, derivada de U depende de Y depende de G, que depende de U, que depende de X. Então, você tem uma regra, é a chamada regra da cadeia. É isso, pessoal. Essas são as regras. Tem mais. Mas aí é bom usar a tabela para não esquecer. Então, pessoal, aqui tem a tabela da regra de derivação, a tabela de derivadas, já com a regra da cadeia. Então, você tem aqui derivada
y igual a c, uma constante, derivada é zero. A derivada de y igual a x, a derivada vai ser igual a 1. A derivada de c vezes u é a derivada é c vezes a derivada de u. Mas se u for igual a x, a derivada de x vai ser igual a 1. Isso aqui vai ser igual a c. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto é a derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. A derivada do quociente é a derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v sobre v ao quadrado. A derivada da potência vai ser alfa vezes u elevado a alfa menos 1 vezes a derivada de u. Ok? A derivada de a elevado a u é igual à derivada. Aqui é uma função exponencial, né? Vai ser igual à derivada de... Exatamente, vai ser a elevado a u vezes logaritmo de a vezes derivada de u. Se u for igual a x, fica apenas a elevado a u vezes ln de a. A derivada de e elevado a u, o número neperiano elevado a u, equivale aqui a e elevado a u vezes derivada de u. Tudo isso aqui é regra da cadeia. Se u for igual a x, vai ser elevado a u. E aqui tem do logaritmo neperiano, tem aqui de u elevado a v, tem do seno de u, tem do cosseno de u. Né? O seno de u vai ser cosseno de u vezes derivada do u. E o cosseno vai ser menos seno de u vezes derivada de u. Se x for igual a u, né? Essa derivada última aqui é igual a 1, não altera. Da tangente de u, é secante ao quadrado de u vezes tangente de u. Opa, desculpe. Vezes a derivada de u. Se x for igual a u, aqui vai ser igual a 1, vai ficar só secante ao quadrado de u. E tem da cotangente, que é menos cossecante ao quadrado, secante, que é secante vezes tangente, cossecante, que é menos cossecante vezes cotangente, arcosseno de u, arcocosseno, arcotangente, arcocotangente, arcosseno, arcocosseno, né? Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, essas aqui não é de nosso interesse, já que é o assunto de funções hiperbólicas. Então, está aí apresentada a tabela já tem as regras de